Bom dia a todos, graça e paz da parte do Senhor. Retornamos nesta manhã de sexta-feira para o resumo do estudo da lição que fizemos esta semana. Desde domingo nós temos estudado sobre o tema Vencendo Preconceitos e nós estudamos dia após dia alguns pontos que nos trouxeram à memória ou nos alertaram quanto à nossa conduta enquanto cristãos servos do Deus Altíssimo. O texto que serviu de base para o estudo dessa semana é o que se encontra na carta aos Romanos, no capítulo 2 e o verso 11, que diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. E o pensamento central, destacou duas frases bem importantes que eu acho relevante mencionar. Deus não reconhece diferenças de posição. Para Deus não existe casta. Aos seus olhos, os humanos são simplesmente humanos, bons ou maus. E conclui dizendo assim: o Deus que tudo vê julgará as pessoas pelo que elas são em pureza, nobreza e amor a Cristo. Então, diante desse contexto, não cabe ao cristão o preconceito, a discriminação. No primeiro tópico, nós vimos sobre um problema de atitude. Que tipo de atitude? Trouxe o exemplo das vezes em que nós damos mais atenção, nós acolhemos, nós damos privilégios às pessoas de acordo com a sua condição financeira. Ou seja, privilegiamos mais os ricos do que os pobres. E a palavra de Deus é veementemente contra a esse tipo de prática. Devemos tratar os pobres com o mesmo interesse e atenção com que tratamos os ricos, e coloca isso como um crime diante de Deus, fazermos essa diferenciação. Na última parte do tópico de domingo, nós vimos que Deus escolheu tanto ricos quanto os pobres. Ele escolheu, ele amou e ama, né? Todos nós somos filhos, herdeiros e escolhidos por ele. No segundo tópico de segunda-feira, nós falamos sobre discernimento e justiça. E nesse tópico nós aprendemos que, até para ajudar os pobres, nós precisamos de equilíbrio. O exemplo de Jesus, quando Judas criticou a atitude daquela mulher de quebrar o vaso com alabastro caríssimo. Judas criticou, dizendo que aquele valor poderia ter sido dado aos pobres. E Jesus chamou a atenção deles, dizendo que os pobres sempre tinham convosco. Mas Jesus não estava aqui querendo dizer ou nos levar a não ter empatia pelos pobres e necessitados. Muito pelo contrário, ele quis nos chamar a termos equilíbrio até para ajudar as pessoas. E no antigo Israel, nós vimos que aqueles que estavam em posição de destaque, os líderes, os juízes, eles precisavam ser imparciais, da mesma forma que nós também precisamos ser imparciais. E a gente só consegue quando nós aprendemos a olhar da mesma forma que Deus olha, valorizar aquilo que Deus valoriza. No terceiro tópico, onde estudamos sobre criando hábitos melhores, o verso de Paulo, de Tiago, nos trouxe a questão da honra àquele que nos chamou, que quando a nossa conduta escandaliza ou damos mau testemunho daquele que nos chamou, tendo atitudes preconceituosas, nós estamos pecando contra o Senhor. Nós precisamos representar bem o caráter de Cristo. E quando não o fazemos, o desonramos. E a forma que a gente consegue fazer isso é estudando o caráter de Cristo, é tendo mais comunhão com Ele, é alimentando pensamentos bons, é tentando ver o bom, o melhor das pessoas. No quarto tópico, chamou a nossa atenção a postura de reis e rainhas,
que também tem suas regras, suas leis, e nós, enquanto filhos e herdeiros de Deus, nós precisamos seguir a lei de Deus, que na verdade é uma lei de liberdade, nos protege e nos dá autonomia para escolher viver da melhor forma possível, obedecendo ao Senhor e vivendo felizes. Por fim, nós temos o tópico de quinta-feira, que fala sobre o ensinamento sábio em compaixão. Trouxe alguns versos de Salomão, onde ele descreve que tudo que a gente faz aqui na terra, nós vamos prestar contas a Deus. Então nós precisamos vigiar as nossas atitudes, nós precisamos representar bem a Cristo, porque nós vamos prestar contas daquilo que nós fazemos a Deus. Devemos ter o entendimento de que honramos a Deus quando somos obedientes à sua lei, que essa lei ela nos protege e que devemos buscar ao Senhor para corrigir as nossas atitudes erradas. Fomos chamados a atenção com relação ao nosso trato com os jovens, que precisamos evitar mais a crítica e a censura e desenvolvermos estratégias para alcançar esses jovens, para que eles tenham mais esclarecimento de como verdadeiramente servir ao Senhor. Igualmente assim, nós também temos que buscar esse esclarecimento. E o finalzinho da última nota diz assim, que essa é uma obra delicada e difícil. Exige tato mais delicado, a mais aguçada sensibilidade, o conhecimento da natureza humana e uma fé e paciência originadas do céu, dispostas a trabalhar, vigiar e confiar. Então, que nós possamos nos colocar nas mãos de Deus, para que possamos representar Ele bem ao mundo. Deixar que o mundo veja em nós, cristãos, livres de preconceito, discriminações e verdadeiros servos do Senhor. Amém.